mulher, corpo, espiritualidade, intuição, autoconhecimento, saúde, amor, sexo, feminismo, luta, voz. Oi, pessoal, bem-vindo a mais um Podnista. Hoje a gente vai falar de um assunto gostoso de comer, mas também a gente quer saber um pouquinho, do por trás de todas essas coisas gostosas que ela faz. Mas antes, não esquece de seguir o Podnista, seguir a Spot, que é a produtora que faz esse podcast acontecer. E agora sim, vamos conhecer a Rosana Marangoni, mais conhecida como a cara da Colombina. O amor da vida de Júlia. Vamos começar, Rosana. Para quem não te conhece, quem é você? Bom, eu sou a Rosana, sou formada em administração de empresas, sou nascida aqui em Sorocaba e me ausentei dessa cidade maravilhosa apenas 10 anos, que eu me casei em 1980 e morei em Marília até 1990, mas voltei para Sorocaba. E daí, como eu também sou de uma família de pessoas de cozinha, tenho avós que tiveram restaurante, pais, e sempre me interessei muito pela cozinha. Eu lembro que na parte de ginásio, de escola, eu já tinha meu livro de receitas. Era bem diferenciado das minhas amigas, que elas falavam, nossa, Rosana, você tem livro de receita? Eu falei, tenho livro de receita. Então, isso daí já é do meu DNA mesmo. E aqui em Sorocaba, meus filhos nasceram em Marília, tenho um casal de filhos, o Lucas e a Mariana. Daí, aqui em Sorocaba, eles fizeram uma parte do colegial e depois foram fazer faculdade em São Paulo. E eu sempre fui aquela mãe que levava os filhos para a escola, buscava nas atividades, sempre aquela mãe disponível, mas sempre ligada à área de cozinha. Na minha casa e também mexia muito, fazia muitos doces e tentava assim vender os doces, por exemplo. Na época da escola das crianças, eles tinham que arrecadar dinheiro para formaturas e daí já lá vou eu fazer o docinho para vender e arrecadar dinheiro. Depois eles foram fazer faculdade em São Paulo, os dois fizeram administração na GV, que para mim é um orgulho, E eu me senti com a síndrome do ninho vazio. E naquele momento eu comecei a me especializar cada vez mais na parte de confeitaria, que eu me apaixonei. E então comecei a vender para alguns lugares, fazia pequenos eventos, casamentos, até que eles se formaram, eles trabalharam em algumas multinacionais e sempre olharam aqui em Sorocaba para mim, eu trabalhando em casa, eu tinha uma cozinha à parte já para trabalhar com doces. Vamos montar uma doceria. No começo eu até falei, será, Estava bem insegura. Mas daí eu embarquei nessa deles e daí eu estava fazendo umas gravações na Todeschini para um programa de televisão local sobre confeitaria. E na volta dessa gravação, no meu caminho de volta para casa, eu encontrei um imóvel que estava escrito aluga-se, ali na Rua Aclimação. Daí, imediatamente, eu liguei para o meu filho, que estava trabalhando em outra cidade. Falei, eu vi um ponto aqui interessante, não é muito grande. E daí ele veio, a gente conversou com a proprietária e desde aquele dia a gente acertou de montar hoje a Colombina. Primeira sede. Isso! Então, foi todo um estudo muito grande para o nome da loja. O nome da loja é porque você sabe que comida vem da Itália, Fala assim, mangia che te fa bene. Então, Colombina é um personagem de carnaval veneziano e é um personagem lúdico. E doce é uma coisa lúdica, um alimento lúdico. Então, daí veio a história de montar com o nome Colombina por ser uma personagem lúdica e ligado diretamente com doce, que era a nossa praia, e é uma alegria, Doce é vida. E aí todo mundo fala assim, a senhora é Dona Colombina? Eu falo, sou. Me chamam na rua, oi, Dona Colombina. Ai, que maravilhoso, já virou seu segundo nome quase. Eu já respondo que sim. E nós estamos no mercado agora em novembro completamos 10 anos. E eu amo muito o que eu faço. E assim começou a Colombina.
Maravilhoso. É bonito ver que é uma coisa que veio de uma curiosidade sua, que juntou com você querer os teus filhos até mesmo mais perto, né? Sim. E hoje é você e os seus filhos que fazem a parte de administração, ou você fica mais na parte da cozinha, da criação? Isso, na verdade, a vontade de empreender sempre foi deles, né? Que eles sempre foram funcionários, ele falou, não, acho que agora é o momento da gente empreender. E olhavam, assim, o meu talento, o modo como eu era apaixonada pelo que eu fazia, então uniu o útil ao agradável. Eles trabalham mais na parte administrativa, o Lucas é o nosso responsável por todo o marketing, marca da empresa, e a Mariana lida com a parte funcional, com a parte burocrática. Eu lido mais com a parte de produção mesmo, e também sou a parte meio assim daquele do comercial, né? Eu sou neta e filha de comerciantes e eu sempre gostei de comércio. Então eu gosto muito de lidar com o público, gosto de acolher as pessoas lá na loja. Eu trabalho assim, quando eu estou lá na frente, é como se eles estivessem visitando a minha casa. Então eu quero que todo mundo se sinta à vontade, quero mostrar que eu não fico só na cozinha, eu também fico lá na frente para recepcioná-los. E estou ali à disposição de todo mundo. Ai, que gostoso. É bom. Né? De acolher, né? Você gosta dessa questão do acolhimento, porque não é só a comida que acolhe, né? Isso. É um conjunto, né? E as pessoas, elas gostam muito de conhecer quem é que está por trás de tudo aquilo. E eu sou uma pessoa comum, eu sou uma pessoa como qualquer outra pessoa. Eu tenho uma profissão que eu amo, que eu faço, mas eu também tenho muito prazer da pessoa ir lá, não assim para falar, ai, que delícia de doce. Eu sei que aquilo lá, eu estou distribuindo um pouco do meu carinho, do meu amor, é o que eu explico para as minhas colaboradoras. Tudo que vocês fizerem, vocês façam com muito amor e carinho, como se vocês fossem comer. Qualquer produto que sai de lá, eu falo para elas olharem e falar assim, você compraria? Tá bom assim? Porque a gente tem que ter um senso crítico, né? Então, eles têm... isso daí eu coloco muito na cabeça de todas elas. E no atendimento, idem. A pessoa chega meio cansada, estressada, que é aquele momento de lazer. Escolheu o nosso espaço. Então, vamos acolhê-lo. Mas assim, com a maior naturalidade do mundo, com prazer mesmo. A gente tem um feedback muito bom, porque as minhas meninas... Hoje eu estou com uma equipe, tive várias equipes boas, mas então vamos falar do dia de hoje, né? Hoje eu estou com uma equipe perfeita, é uma equipe que nos traz, assim, um retorno muito legal, tipo, o que a gente conversa, eles captam, eles vestem a camisa. A gente está bem feliz nessa fase. É a melhor coisa, né? Quando você consegue ter o redondinho, né? De estar todo mundo ligado no mesmo objetivo da marca, né? Porque a gente não pode esquecer que a gente está trabalhando com uma marca, mas a gente trabalha especificamente para o público, né? Que é isso que você falou. A gente precisa acolher, precisa ter esse contato. E assim, você falou que já vem de uma geração de empreendedores, né? Que tiveram restaurantes. Quando que a confeitaria começou a chamar a sua atenção? Nesse momento deles terem ido para São Paulo mesmo, porque os dois foram na mesma época, no mesmo ano, e daí aflorou mais essa minha vontade. Eu já vinha me aperfeiçoando muito em confeitaria. Quando eu comecei era muito mais difícil, porque não existia Instagram, não existiam as redes sociais que as coisas chegavam mais fáceis até você. Então, eu fazia muitos cursos que a gente procurava por via telefone mesmo, ia em grupos para São Paulo, fiz cursos com vários chefes famosos. Eu sempre me aprofundei muito, me aprofundo até hoje, porque hoje o mercado ele não tem limite, né? Então, o conhecimento não vai terminar nunca. Eu falo assim, eu não sei nada, porque eu estou sempre aprendendo. Então, hoje é mais fácil, pelo Instagram você consegue uma aula online, você consegue bons livros até importados que você consegue traduzir depois. E a percepção, né? É ficar sempre antenada. Então, foi nesse momento que eles foram para São Paulo, que eu senti a síndrome do ninho vazio. Eu falei, não, eu tenho que me ocupar e de uma coisa que eu gosto muito. Na verdade, eu sou formada em administração de empresas, aqui de Sorocaba, mas eu me especializei, eu falo que a minha profissão de paixão mesmo é a confeitaria. E onde que você se inspira hoje para fazer
os doces, assim? Você falou que vê o Instagram, né, e acaba recebendo ali, mas Sim. as suas inspirações para criar os doces, de onde que vem? Tá. Além dos grandes chefes que a gente acaba seguindo do mundo todo, a minha inspiração também é o pedido do cliente, né? E o Lucas, como ele é o responsável pelo marketing da empresa, ele também me orienta muito, dá um norte nesse quesito para fazer o melhor lá para a empresa. A gente não se apega muito a modismos. Hoje a confeitaria ela é galgada em vários modismos. Uma época é moda isso, todo mundo faz isso. Outra época é moda daquilo, todo mundo faz aquilo. Eu não acho ruim, todo mundo tem uma linha a seguir. Mas a gente prevalece uma linha mais contemporânea, sim, mas uma linha que vai agradar todo mundo, vai agradar o público jovem, criança, adulto, mais doce, menos doce. Então, eu também estou sempre ouvindo os clientes, os pedidos dele e pensando em estudar a melhor forma de retribuir para eles. O que será que o cliente está querendo, né? A gente vê, assim, do nosso gosto, nosso paladar, mas eu não faço a loja para mim, eu faço para todo mundo. Então, a gente ouve bastante as pessoas. E as tendências, mas não em termos de modismo, tá? E você tem um doce preferido da Colombina? Eu tenho sim, que é um brownie. Eu gosto muito de brownie. Agora, o nosso carro-chefe, além do nosso pão de mel, que é o queridinho da Colombina, o segundo lugar, eu acredito que seja a cheesecake de frutas vermelhas. E, em termos de brigadeiros, com certeza é o brigadeiro brulê. A Ju é fã dos brigadeiros. Fiquei até com fome, meu Deus. E assim, olhando no começo, você falou que a Colombina esse ano vai completar 10 anos, né? Isso. No começo, quais foram assim os maiores desafios que vocês tiveram? Com certeza foi eu sair da minha casa, no qual eu tinha uma ajudante apenas, que era minha colaboradora doméstica mesmo, mas ela trabalha comigo até hoje, fazem acho que 26 anos. Então, era eu e ela. Então, o primeiro grande desafio foi a contratação de funcionários, né, de colaboradores, e a falta de encontrar pessoas especializadas. Então, eu até converso, tem amigas minhas que falam, poxa vida, você foi professora, mas você tem um jeito de professora. Eu falei, mas não, nunca fui, nunca pensei em ser professora, porque eu gosto muito de ensinar. Então, eu tenho paciência para ensinar. Então, toda a nossa equipe sempre foi montada, eu ensinando a cara da Colombina. Já recebi também colaboradores que vieram já sabendo, mas não adianta, a sua empresa, ela tem a sua cara, né? Uma padaria, ela contrata um padeiro, ok, mas o dono da padaria vai adequar o padeiro com a sua cara, do seu ramo, né? Mas uma das maiores dificuldades foi essa, contratar os colaboradores que se adequassem à sua empresa e todo esse trabalho de ensinamento. E logo que vocês alugaram o espaço, você já se mudou direto para o espaço para começar a trabalhar ali? Esse espaço estava sendo reformado, a proprietária estava dando um jeitinho para colocar para alugar, né? Tanto que era uma tabuletinha, com a letra dela mesmo, aluga-se, e foi uma coisa assim, eu já morei ali bem próxima da Colombina, e eu gosto muito daquele cantinho, e tem uma rua ali que sobe, e o carro dá uma paradinha assim, que tem uma valeta, então é inevitável você dar uma olhadinha para aquele lado. Já vê certo, tá vendo? É tudo específico, foi específico. Foi. Você olhou, se apaixonou, mas aí falou, não, olha, tem a depressãozinha aqui, que daí a pessoa vai olhar, vai ver um doce, vai querer comprar. Foi. Eu sou uma pessoa de muita fé e sempre achei que as coisas acontecem nos momentos certos. Então, o Lucas falava comigo sobre isso, e é o que eu te falei, do nada, eu voltando de uma gravação, nessa lombadinha assim com o carro, pá, chamou meu olhar para aquele lado esquerdo, que no caso na subida, né? E depois, dando certo com a proprietária,
a gente já entrou com uma arquiteta, com design e tudo, daí já foi montando como seria a Colombina. Então, a gente modificou toda a reforma que estava acontecendo, porque a gente foi adequar ao nosso jeito. Isso. Aí começou equipamento, eu saí da minha casa com fogão comum, com batedeira normal, etc. Aí eu comecei, enquanto reformava, eu ia atrás dos equipamentos necessários, né? E era uma coisa muito engraçada, que é muito viva na minha memória ainda. O meu filho ainda trabalhava em outra empresa e eu que cuidava dessa parte de reforma. Então, eu lembro que eu ficava bem na porta, sentada numa mesinha com um caderno e fazendo seleção de funcionários no meio de uma poeira. De tudo acontecendo em volta. Pedreiro quebrando tudo, fazendo piso, parede. E eu estava ali fazendo a seleção, né? A possível seleção de funcionários. E uma das coisas mais engraçadas que aconteceu, que a primeira coisa que eu comprei foi o nosso forno da prática industrial. E esse forno, ele entrou na loja antes dela terminar de reformar. E ele já funcionou antes de terminar de... Não, ele ficou todo coberto e a coisa foi acontecendo. A coisa mais hilária foi agora, na reforma de janeiro, ele não saiu da loja. Eu tive que quebrar uma porta para ele sair. Conseguir sair. É, porque ele entrou, estava sendo reformado. Daí, ok, todo fechado, tudo isolado, e ele funcionou. Daí, agora, em janeiro do ano passado, nós fechamos novamente para a reforma. E daí eu falei, bom, agora eu vou mandar o forno para limpar. Aquela manutenção que eu precisava. Ele não saiu. Aí a gente teve que quebrar uma parte da parede para ele sair. Nossa Senhora. Foi bem engraçado. É, porque como ele já estava lá, depois que... Que mal tem ficar ali dentro, né? É, gente, olha, as pequenas coisas que a gente não para pra ninguém pensar. pensa. E daí, nessa hora, ninguém pensou numa trena, nada, porque se tá lá dentro, entrou de alguma forma. Entrou, esqueci que era com a parede quebrada que ele tinha entrado. Nossa, que legal. Mas isso foi uma boa experiência pra gente, porque agora a gente já fez todas as saídas e entradas com pensadas medidas nisso. maiores. E assim, conforme os anos foram passando, né, a Colombina, ela teve um crescimento muito bom. Quais foram as coisas que vocês foram apostando que vocês acreditam que deram certo? Sim, a Colombina ela já veio com uma cara totalmente diferente das docerias que já existiam em Sorocaba. Então, ela já veio com aquela cara de uma doceria contemporânea. A princípio, era muita moda que eu falo que a gente não segue modismo, mas a gente abriu a loja com cupcakes, com bolos coloniais, com brigadeiros, brownies, fudge. E a nossa vitrine era muito grande, toda envidraçada, era um design bem moderno e era, assim, alguns produtos específicos. Não iria ser uma loja igual já existiam, né? Aí, como eu te falei, a gente ouve os clientes. Conforme os clientes foram necessitando de mais alguns produtos, a gente foi acrescentando. Mas ela entrou assim com tudo personalizado, com as xícaras. O cuidado com o marketing até hoje é uma coisa surreal. O visual completo, né? Sim. Eu e a Ju, a gente tem história com Colombina. Todo mundo tem uma. Pensou, né? A gente fez faculdade juntas e tem uma terceira amiga que mora em outra cidade, mas a gente sempre fez as coisas juntas e o TCC foram nós três, né? E no dia da nossa formatura, foi você que comprou, né? A Ju levou para nós eram 2, né? 2 ou 3, nem 2 cupcakes. Então era isso. Eram 2 cupcakes e a gente tem uma frase que a gente fala, na verdade, desde a época do TCC, que tudo que acontecia, mesmo que se fosse ruim, a gente falava, ai, obrigada por tudo, tá? Obrigada por tudo. Aí tava lá os 2 cupcakes e a plaquinha em cima, obrigada por tudo.
Então, assim, tá na nossa história. Acho que tem até foto disso, né, amiga, em algum lugar. Legal, E, gente, os cupcakes, nossa senhora, o de Red Velvet, meu Deus. Isso. Nossa. A gente tinha sempre os clientes que eram apaixonados, cada um com o seu. O outro que é o sol do brigadeiro. E tinha um fato muito engraçado, que tinha um cliente nosso, homem, e normalmente fala que homem não gosta de doce. É mentira, tá? Totalmente. Nós temos uma clientela masculina bem grande. Eu acho que, assim, os homens gostam de doce agora porque os doces são diferenciados. E antigamente eram doces caseiros que talvez enjoasse. E agradava quem estava fazendo mais Isso. também, né? Então, esse cliente, ele chegava, ele pedia um cupcake de brigadeiro, mas com muito chantilly em cima. Aí a gente fazia, sabe aquela cobrinha que vai até lá? Mas é o que eu falo, era o gosto do cliente, né? Então a gente começou assim e depois a gente foi aumentando o nicho de produtos, conforme havia necessidade. Era muito engraçado. Eu olho para trás agora, nós tínhamos 3 funcionárias, fora eu. Então, era assim, a menina que entrava na cozinha também, às vezes, ela ia para o café. E a gente estava começando na cidade, né? Mas desde o primeiro dia, dos primeiros clientes, das primeiras visitas, a gente percebeu que o impacto foi bem grande. Todo mundo chegava. Eu tinha amigas culinaristas aqui em Sorocaba, quer dizer, eu tenho ainda, né? Elas tinham mais convivência com alguns culinaristas de São Paulo, que davam cursos em outras escolas. Elas traziam essas pessoas para conhecer. A pessoa entrava e falava, nossa, é uma franquia? Da onde é? Porque a gente veio com uma área, assim, com uma cara meio revolucionária, no bom sentido. Uma coisa diferente para Sorocaba. Como a gente vai muito, eu acho assim, São Paulo é a vitrine do mundo, né? Completamente. E hoje Sorocaba não deixa nada para São Paulo. Porque hoje você tem acesso a tudo, tem acesso a fornecedores, a imagem, a inspirações. Então, é assim, você vai de manhã para São Paulo, à tarde você já vem com aquela cara, putz, tive uma ideia legal que eu vi num lugar X. Então, você tem mais chance de melhorar cada vez mais o seu negócio. E a gente tem essa cabeça. Tanto que a loja, as pessoas, quando eu falava que o ano passado, 2022, a gente ia dar uma reformada, as pessoas falavam, ai, mas por que reformar? Ela é tão bonitinha. Ela era bonitinha. Apegado, né? Não estou entendendo. Aí a gente já tinha uma outra ideia de como melhorar a Colombina. E ficou linda. Ai, eu Ficou sou linda. suspeita, né? Você passa ali e você fala, nossa, mas o negócio já era bonito, melhoraram, que isso? Eu sou suspeita, a gente quis um espaço melhor, nós tínhamos uma vitrine muito grande, com o tempo passando a gente achou desnecessário, porque depois a gente teve também, estava com uma unidade em Santa Rosália, no qual nós permanecemos lá por 5 anos também. Então, na nossa reforma do ano passado, a gente ficou atuando em Santa Rosália apenas, né? Então, de Santa Rosália, a gente acabou fechando porque a gente reformou essa loja com uma loja conceito. Então, nessa loja conceito, a gente aumentou o nicho dos nossos produtos. Nós temos desde o café da manhã, a partir das 9 horas, estendemos o nosso horário de funcionamento até às 20 diariamente e temos também almoços leves. Então, a pessoa pode ir na Colombina, que antigamente, bem antigamente, ela falava, só tem doce, não tem nada de salgado. E a gente ficava, poxa vida, né? Nada de salgado. Tô perguntando. Eu acho que faz falta um salgado. Então, a gente começou com pão de queijo, a gente começou com algum salgado, umas quiches menores. E é tudo feito por vocês? Sim, tudo feito por nós. E agora, depois da reforma, a gente já prestou mais atenção no salgado também, no qual a gente tem, além de quiches, formando um almoço com saladas tal, e muitos lanches legais. Só que tanto o café da manhã quanto esses pequenos almoços, você pode comer o dia inteiro na loja. Eu quero meu café da manhã às 4 da tarde. Ok. Vai ser. Estamos à disposição. Ai, que gostoso. Então, você que é apaixonada que nem eu com o café da manhã, se do nada, 4 horas da tarde, der uma vontade, você vai lá. Isso mesmo. Ai, que maravilha. E assim, você também se considera um pouco empreendedora por conta de todos esses anos aí? Com certeza. Hoje eu tenho 63 anos e quando a gente abriu a loja eu tinha 53.
Lógico que, eu sempre falo, cara, é uma energia, assim, contagiante. Eu não me apego a números. Então, tipo assim, eu não me sinto com 63 anos, embora uma pessoa de 63 hoje é super ativa. Meus pais, eu tenho mãe de 85 e um pai de 88, que eles são ligados no 220. É da família, então. Eu acho que sim. Eu brinco até com meu pai. Ai, pai, quando eu crescer, eu quero ser igual você. E eu falo assim, pai, você se sente com 88? Ele falou, não. Eu me sinto com 70. Com 70 com vitalidade. Então, eu acho que é uma coisa meio de DNA. E, claro, os pais da gente sempre, né? Eu tenho a gratidão de tê-los assim, com essa idade. Eles dirigem, eles são independentes, graças a Deus. Então, a gente se espelha neles. Então, eu falo, poxa vida, se ele faz isso, nossa, eu tô no meio do caminho. E olha, sinceramente, eu acho que a minha cabeça, ela fica assim tão aliviada, eu gosto tanto do que eu faço, eu vou fazendo, que eu nem penso, cansa fisicamente, lógico, mas isso quando eu paro para pensar, nossa, hoje eu estou cansada. Mas isso aqui é uma coisa de segundos, porque é tão gratificante o que a gente faz, de uns anos para cá, quando eu estava fazendo ainda na minha casa, eu já fazia pequenos eventos, eu atendia as noivas na minha sala, então eu já tinha esse lado também de eventos. E depois que a loja já tinha tomado um formato que a gente queria, a gente começou a fazer casamentos novamente. Então, gente, eu que atendo noivas, eu faço questão de atender as noivas, eu vivo o sonho delas, porque a gente sabe que todo evento é um sonho, a pessoa ela investe naquele sonho. E eu tenho certeza que meus olhos brilham junto com os olhos delas. Eu faço questão ainda, enquanto eu posso, montar os casamentos. Eu quero ver a noiva que está se arrumando lá no salão de maquiagem para eu levar um pouco de doce para aquela galera que está lá maquiando e batendo papo, aquele momento. Então, eu gosto muito desse contato pessoal e eu falo que os meus clientes, eles acabam se tornando meus amigos. Para todos, eu vou dando meu telefone pessoal, fica à vontade. Então, é uma energia, assim, bem contagiante e eu percebo isso nos meus colaboradores. Para eles, eu tenho muita gente lá que é o primeiro emprego e é uma coisa, assim, muito renovadora na vida deles. Nem que eles não fiquem lá trabalhando comigo, eu sei que lá eles vão aprender muita coisa. Isso é muito importante, porque às vezes a gente entra nessa, né, num ciclo que a vida tem esse ciclo, né, de você começa a trabalhar, aí você tem outros afazeres, outras responsabilidades, e às vezes as pessoas entram num ciclo que elas não prestam atenção, né? Isso. E eu acho que a hora que a gente começa a empreender, a gente abre os olhos para as outras coisas, né? Sim, a gente começa a ficar atenta. Como você falou, os clientes estão pedindo um salgado. Essa cliente aqui que é noiva, ela... Putz, e se a hora que ela estivesse arrumando eu levar um docinho? Então, são as pequenas coisas mesmo que a hora que você começa a empreender, você abre a visão, né, para outros detalhes. Com certeza. As minhas meninas, eu até brinco com elas, tenho meninos também. Eu falo para eles, um emprego é quase um casamento. Você, por exemplo... Em termos do seu dia, você fica mais tempo no seu emprego do que com a sua família. Então, vamos procurar uma convivência boa, vamos fazer o que a gente gosta, vamos ver bem se é aquilo que eu quero, mas a pessoa não é só aquilo que eu quero, não é, então eu saio. Não, se dê a oportunidade de ver se não é mesmo, porque um casamento não é assim. Você, primeiro ano de casado, é uma lua de mel, está tudo maravilhoso, o segundo, o terceiro. Às vezes, vale a pena investir. Você tem que amadurecer também. Agora, claro, depois de um tempo, você falar... eu tive já colaboradoras assim, vieram trabalhar comigo, desempenharam o papel brilhantemente, mas eu sempre soube, e ela também, que o negócio dela é unha comprida, esmalte, cabelo solto. Então, ela falou, uma hora eu vou voltar para esse mercado, porque é o que me faz feliz. Essa pessoa saiu, foi muito grata aquele momento, que também foi um aprendizado para ela,
Mas o que ela gostava era mais disso. Atendimento no comércio do centro, que lá a gente não pode usar esmalte, unha comprida e etc, né? Porque faz parte do nosso trabalho. Então, aquilo lá foi uma coisa muito honesta da parte dela. Hoje, ela vai lá como cliente e ela fala, ai, que saudade desse lugar. Então, eu gosto dessa convivência. Eu sempre falo para os colaboradores, aqui as pessoas devem entrar pela porta da frente e sair pela porta da frente. Já tive várias pessoas que foram fazer freela depois que já saíram da gente, que vivem em contato comigo, que mudaram de área, mas continuam em contato e aquele carinho ainda é o mesmo. Então, eu falei assim, é uma coisa que a gente conseguiu brotar, né? Essa amizade, eu falo que eu estou sempre à disposição. Ai, a coisa mais gostosa é ver aquelas pessoas que casam, têm filhos, e os filhos crescem. Eu tenho uma cliente, hoje ela está morando nos Estados Unidos, mas ela vinha com o filho dela e eu tinha 2 prateleiras, assim, num corredor que ia até o toalete. E ele era pequeno, e ele vivia fazendo a metragem dele, por baixo da prateleira. Antes de ir para os Estados Unidos, ele já tinha passado a prateleira. Então, hoje a gente se fala ainda pelo WhatsApp e fala, você lembra quando ele vinha aqui e passava embaixo da prateleira e depois passou o tamanho? E ele sempre vinha depois da escola, quando eles moravam no Brasil, e a mãe me contou que ele trouxe um amigo e falou assim para o amigo, fulano, nós vamos no lugar de uma amiga minha, eu era amiga dele, que faz um cupcake de brigadeiro, e daí ele chegava e me apresentava para o amigo. Então, é esse nível. Então, são coisas que marcam demais. Você fala assim, nossa, tudo vale a pena mesmo, né? Eu tenho muito essa questão, eu sou uma pessoa de pessoas, né? Então, quando eu vejo essas histórias de tipo, a criança lembrou de mim, eu fico tipo, gente, é isso, é isso. Eu trabalho com casamentos também, eu faço filmagem em casamento. Então, assim, às vezes a criança vem, ela quer ver o que eu tô filmando, que eu falo assim, tudo bem, mas a tia tá trabalhando, você quer olhar? Então, vem aqui. Às vezes eu pego a criança no colo. Então, e é engraçado que algumas crianças, elas têm vergonha, mas elas vêm, elas olham. E eu lembro que teve um casamento que os fotógrafos falaram assim, ai, dá licença, não sei o quê. E daí eu peguei ele e falei, vem aqui ver como que a tia faz. Aí ele gostou, aí ele saiu, aí ele voltou com uma flor e me deu a flor. Ai, que lindo! Você viu que marcante para ele? Então, daí nisso eu falei, vocês estão vendo? Vocês tomem cuidado com essas crianças. Então, assim, são esses pequenos gestos também que, nossa, pra mim o dia fica até de outra cor, né? Quando essas coisas acontecem. Com certeza, porque você estava numa responsabilidade absurda ali. E você não quer que ninguém te atrapalhe. Mas aí você viu a ingenuidade de uma criança e foi aquele segundo de carinho que você deu, fez a diferença na vida dela. E muito mais diferença na sua vida. Com certeza. Eu como adulta, eu acho que eu recebo em dobro ainda, porque eu fico emotiva, eu quero chorar, eu já fico toda... Com certeza. Às vezes você nem percebe, mas um pequeno gesto que você faz no seu dia a dia, você faz para o outro, mas a retribuição para você, a gente já ouviu tanta coisa falando, às vezes, essas pessoas que estão em condição de rua, né, que vêm vender, eu trabalho muito na rua também, porque eu falo, a gente é empreendedor, a gente é dono, mas a gente é flex. Eu sou chamada, às vezes, de madrugada pelo alarme que tocou lá e eu vou lá saber o que aconteceu. A pessoa vai ligar para mim, vai ligar para quem? Vai ligar para mim, para o meu filho, para minha filha. Então, quem está mais próximo vai. Funcionário que manda um WhatsApp hoje que aconteceu imprevisto, foi parar num hospital. Quantas vezes eu fui no lugar deles? Vou até hoje. Se precisar varrer uma calçada, que essas folhas estão caindo pra caramba, eu sei que elas estão super ocupadas fazendo outra coisa, eu varro a calçada. Então... É uma equipe, né? Nossa, e outra, você tem que estar disponível o tempo todo. A pessoa às vezes fala assim, nossa, mas você é dona. E qual é o problema? Justamente por você ser dona, você tem que cuidar do que é seu, né? Com muito mais carinho ainda. Né? Com certeza. E eu explico isso para eles também, que eles têm que cuidar como se fossem deles. Sim. Então, eu fico muito na rua, eu vou fazer compra, eu também tenho meus momentos de lazer, que eu tenho que fazer alguma coisa pessoal para mim. Então, já aconteceu, né, de você chegar na rua, baixar o vidro, a pessoa tentar vender um produto para você.
E você olha no olho e você fala assim, não, muito obrigada, hoje eu não tenho nada, alguma coisa assim. É o carinho, né? O carinho da palavra, não necessariamente você precisa ser rude nem nada do tipo, mas é o carinho da abordagem. Não fazer de conta que aquela pessoa não existe. Não existe, isso. A pessoa chegou e olhou para mim e falou assim, só da senhora ter olhado para mim e ter respondido para mim, eu ganhei o dia. E eu saí de lá meio arrasada nesse momento. Eu falei, oi, como assim? Ninguém te olha, né? É, sim, eu só falei, né? Porque é normal, eu olho ele como qualquer outra pessoa. E ele, só por essa senhora ter olhado no meu olho e respondido, eu já ganhei meu dia, não precisa nem comprar nada mesmo. É nessas horas que a gente reflete de como a sociedade está travada em algumas coisas, né? Com certeza. Bom, só para vocês dar um disclaimer que estamos gravando, mas está um vento desgraçado nessa cidade chamada Sorocaba, que até a janela tá uivando aqui, tá chorando junto. Mas para a gente, então, caminhar pro final, Rosana, eu acho que a gente já tem a resposta desde o começo, mas quem foram as pessoas que mais te apoiaram nesse trajetória toda da Colombina? Mas com certeza absoluta, meus filhos. Absoluta. Cadê eles para eles virem aqui conversar? Faltou agora! Faltou eles. Sim, a Rosana é dona Colombina. E assim, eles... qual que foi, além, obviamente, de ajudar você a sonhar junto com a Colombina, no âmbito pessoal, assim, qual que é a função deles na sua vida? Não, a gente, depois que tem filhos, filhos pra gente é tudo na vida, né? Tudo. Então, para eles, por eles, né? Mas não é fácil uma sociedade familiar, isso é fato. Ou é fácil, por ser familiar, não sei. Mas eu não sei se eles são meus maiores incentivadores ou, ao contrário, eles vivem falando que eu, para eles, sou a pessoa que os incentiva, a pessoa que eles têm como exemplo. Eu acho que ali é uma equipe mesmo. O meu filho, ele coloca muito assim, qualquer coisa que ele vai explicar para a gente, ele fala como um time de futebol. Nós somos palmeirenses, sabe? Roxos. Então, hoje nós temos um técnico maravilhoso, que é o Abel, né? E ele tem, assim, uma visão de equipe que a gente tem que levar para a vida mesmo. Então, ele cita muito esse tipo de incentivo que o técnico, no caso, e nós, como empreendedores, nós somos os técnicos da nossa equipe. Então, você tem que sempre procurar o melhor de cada colaborador. Não é assim, aquela pessoa não é boa. Ela não é boa no que você acha que ela deveria fazer. Sim. Mas procure uma coisa que ela poderia ser melhor. Então, a gente tem que encaixar. Então, os incentivadores meus, além dos meus pais, que também sempre acreditaram em mim e acham que a gente está mesmo no caminho certo, mas sem sombra de dúvidas, o Lucas e a Mariana são os meus maiores incentivadores. E é por essa equipe que nós nos unimos e queremos uma Colombina cada vez melhor. E a gente é muito feliz de estar aqui em Sorocaba. Sorocaba é minha terra, o povo sorocabano é maravilhoso. Eu também gosto muito de pessoas. Lá atrás, quando eu fazia colegial, eu não sabia se eu fazia administração ou psicologia. Que pessoas, né? Mas é que, como eu te falei, né? Deus mostra um caminho para você. E as coisas vão acontecendo gradativamente. Então, eu sou muito grata, em primeiro lugar, a Deus, de eu ter saúde, de eu ter essa cabeça. Eu procuro estar sempre atual em tudo que está acontecendo, porque eu sou de outra geração, né? Então, muita coisa de internet e tal, eu não entendo, mas eu procuro entender. Procuro estudar. Eu estou maravilhada. Não, eu estou maravilhada, porque foi uma conversa muito gostosa, Rosana, e é bonito ver que às vezes hoje a gente vê na internet, empreender, todo mundo tem que empreender, lá, e eu acho que tem que ser com cuidado, né, como vocês fizeram, tem que ser algo pensado, conversado, e principalmente quando vai fazer em família, precisa ter uma responsabilidade ainda maior para que tenha essa equipe, para que tenha esse time mesmo trabalhando para um bem maior, né? Porque às vezes se junta para fazer um negócio nas pressas, briga, pronto.
já acabou família. Então, a gente tem que fazer e tem que ser feito mesmo com um planejamento bem legal. Então, eu fico muito feliz de você ter tirado um tempinho de vir e conversar com a gente. Eu tenho certeza que vai inspirar muita gente. Ai, que legal, E que ficamos bom. todos com fome, né? De ficar lembrando das coisas gostosas. Eu que agradeço esse momento aqui, de você ter me chamado. Fiquei muito, muito feliz. Você viu que eu falo demais, né? Nossa, mãe. Vamos lá agora, a gente continua na Colombina. Mas eu gosto muito de também inspirar pessoas. Eu acho que todo mundo consegue, com responsabilidade e com planejamento hoje em dia, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu faço isso aqui, acho que eu vou... Não, presta atenção. Um negócio, ele implica muita coisa, né? Muita. Mas não é impossível para ninguém. Tem que ir com calma, um passinho de cada vez. Isso, uma coisa de cada vez. Muito Tá obrigada ótimo. mesmo. Imagina. Então, obrigada para você também que assistiu ou ouviu até agora. Eu espero que vocês sigam lá a Colombina, siga também a Rosana nas redes, vou colocar tudo aí na tela para vocês acompanharem. E também segue o Podinista e a Spot, que faz esse podcast acontecer. Obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau.